had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Será que estavam com saudades das nossas vozes? Talvez, né? Porque faz tempo que a gente não aparece por aqui. Tivemos férias no final do ano, depois tivemos lesões de integrantes desse podcast, volta a trabalho de outras, mas, né? Vamos lá, vamos dar início a 2025, ano do back-to-back do Boston Celtics. Eu já vou pedindo aqui desculpas, que provavelmente esse episódio vai ter um pouquinho de barulho, porque eu estou em uma redação jornalística e quem é jornalista vai me entender, não há silêncio numa redação. Então, teremos barulho, mas o tema vale o esforço de gravar dentro da redação. E eu vou chamar ela, que está lesionada, lesão de atleta. Essa lesão de atleta não aconteceu praticando esporte, mas o pós está acontecendo, fisioterapia, sabe? Pique lesão de atleta mesmo. Mas ela vai explicar pra gente o que é que aconteceu nas férias Agatha Máximo, que a senhora está no departamento médico. Ai, Drica, difícil, né? Hoje eu vou até tomar um banho de sal grosso, me fechar aqui pra ver se ajuda, né? Mas é isso que acontece quando você quer curtir a praia e é uma triste, pobre pessoa, né, Drica? Torci o pé na praia. E aí, como uma boa pessoa que já teve várias lesões, eu fiz a minha autoavaliação lá, tô pondo o pé no chão, tá tudo bem. Voltei dirigindo de Ilhabela, deu quase 4 horas, e aí cheguei aqui, só fui no hospital porque minha mãe falou, pelo amor de Deus, né? Negócio todo inchado, roxo, e aí não é que eu tinha rompido 2 ligamentos, meninas? Eu vi a imagem. Em casa, que ótimo. Eu vi a imagem nas redes sociais, né? Algumas pessoas devem ter visto. E assim, não existe a menor possibilidade de ela ficar em casa com o pé daquele jeito. Eu não sei o que passa na cabeça desse ser humano que se automedica, acha que, sei lá, o carinho dos gatos vai resolver, porque tava parecendo um pão caseiro gigantesco e ela não queria ir no médico. Mas agora tá indo, né? Fisioterapia e está reclusa em casa. Basicamente esse Não, senhora. Reclusão forçada. É bom, porque me ajuda a assistir a maratona do Oscar. Inclusive, um beijo pra Fernanda Torres, que é indicada ao Oscar, né? Pra todo mundo que fez ainda estou aqui. Mas principalmente pra Fernanda Torres. Espero que ela goste de basquete. Mas é isso. Tô em casa, Drica, vivendo uma vida de reclusão, assim. É bom e ruim, né? Eu ia falar, não que você também ache muito ruim. Coitada da Bianca, né? Que tá tendo que assistir filmes, basquete, tênis de madrugada e por aí vai. Pois é, ela dorme, eu fico acordada, mas é aquela coisa, né? Pelo menos agora eu tenho uma desculpa pra não ir nos rolês que eu não quero. Aí eu só falo, então não vai dar, sabe? Eu nunca uso desculpa, só digo que não quero. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá pra gente gravar esse episódio com menos barulho possível aqui de minha parte. Mas a gente começa esse 2025 falando dos líderes das conferências, né, Agatha? A gente já falou sobre o Cavs lá no ano passado, quando havia quase, né, igualou o recorde, estava quase batendo o recorde do Warriors, inclusive lá de início de temporada, mas o time continua nessa batida, e ao que tudo indica, muito provavelmente que fique com a first seed do leste, né? 36-7, uma campanha de 36-7, embora a gente esteja gravando nesse momento, na quinta-feira, às 2h40, esteja vindo de uma derrota para o Rockets, uma derrota dolorida, talvez, para os torcedores do Cavs, não tanto pelo adversário, porque o Rockets também está muito bem, mas porque foi um jogo meio atípico, né? Um jogo atípico do Darius Garland, um jogo atípico porque tivemos várias runs, inclusive o Cavs chegou a abrir 19-0 em uma das runs e acabou estacionando ali no 98, estava 98-85, estacionou, o Rockets deu uma embalada, chegou a virar 101-98 e no fim das contas 109-108 para o Rockets, mas isso
completamente normal. A gente tá falando de uma campanha, como eu disse, de 36 vitórias e 7 derrotas. E o time continua muito bem, obrigada. Eu vou trazer aqui alguns números do Cavs para aí a gente falar um pouquinho sobre o porquê dessa campanha, o que pode minar nos playoffs e depois falar também do líder do Oeste, que aí eu vou te deixar falar, Agatha, antes de eu trazer os números do Cavs, quero que você traduza em uma palavra qual é o seu sentimento de olhar para a tabela da Conferência Oeste nesse momento. Drica, com coisa boa a gente se acostuma rápido, né? Primeiro, desde a última temporada não saímos do topo. Um beijo pra todo mundo que tá embaixo. Aí, daqui a pouco ela vai falar mais sobre o OKC dela, mas falando ainda de Cavs. Cavs é o segundo time com maior média, né, de pontuação por jogo, mais de 121 pontos por jogo. Tem mais de 44 rebotes por jogo, muito por conta, né, dos seus bigs aí. 29 assistências por jogo, quinto time em toda a liga com mais assistências por jogo. E cede apenas uma média de 111,6 pontos ao adversário. É o segundo em aproveitamento de field goal, atrás apenas do Nuggets. É o terceiro time em bolas de 3 totais, né? São 692 até este dia 23 de janeiro, atrás do Celtics, né? Que é soberano aí, tem 785 e o Bulls tem 700. E é o primeiro em percentual de bolas de 3. São 39,4% de aproveitamento aí, né? No perímetro para esse time do Cavs. Agatha, a gente já falou sobre o Cavs, né, no ano passado, o quanto não é uma surpresa esse time estar fazendo uma campanha tão sólida como está fazendo, né, tem muitos jogadores que a gente já esperava, né, que fizessem uma temporada, que trouxessem, né, números sólidos como estão trazendo para esse Cavs, mas olhando a continuidade dessa campanha aí, 36-7, bem à frente, inclusive, né, do Celtics, a impressão que a gente tem, eu digo a gente, torcedores do Celtics mesmo, é de que o Celtics sabe que não vai chegar no Cavs, não vai conseguir ficar com essa first seed do leste, então tá puxando o freio em alguns momentos, inclusive na última partida, né, com algumas ausências, mas o que você acha que é o fator principal para essa solidez do Cavs? E já a gente vai falar sobre o que pode minar, inclusive, esse Cavs nos playoffs. Eu fiz um episódio enorme aí sobre o Cavs com um camarada, né? Não, o camarada foi rodada de Natal. A gente fez um episódio, você e a Nelly, né? A gente já nem sabe mais do que a gente fala, né, Tri? Mas... É muita coisa na cabeça. Conversamos sobre o Cavs aí, algum dia, que é o que importa. Alguém conversou sobre o Cavs aqui, alguém. Pois é. E também conversamos sobre o Rockets com o Vavo, né? Quem não ouviu esse episódio muito bom, inclusive postei hoje, porque o Gustavo, um beijo pro Gustavo, ele, lá da NBB, postou um tweet falando que foi muito estranho quando ele descobriu que o Vavo era o guitarrista da Fresno, né? E aí Meu Deus! Que ele ficou muito surpreso quando ele descobriu, né? Não foi agora, necessariamente. E aí muita gente começou a descobrir também, e aí tava falando que o meu foi ao contrário, né? Depois que eu descobri que o guitarrista da minha banda favorita gostava de basquete. Mas tem um episódio que chama A Sensação do Momento, com o Vavo. Deve estar uns 3, 4 episódios pra baixo, dado o fato de que a gente estava sumida, né? Pra variar. Vocês sabem como que é esse podcast, né? É semanal de acordo com a seleção. Semanal, às vezes nem tanto. Pois é. Mas assim, estou tergiversando aqui, mas o Cavs é um time muito sólido e isso perpassa pela montagem, né? Acho que a gente precisa falar primeiro da construção de elenco através do rebuild, trazer os jogadores que trouxeram durante o período e também a troca do treinador, né? Colocar um novo rosto, um novo cérebro à frente desses jogadores ajudou muito. É um time que chega fortíssimo para os playoffs, mas eu não sinto que é um time inalcançável. E digo mais, o Cavs tem problemas recorrentes há alguns anos, com boa parte dessa formação, inclusive, nos playoffs. Que hora que vale? Assim, você pergunta, qual é a sensação de estar em primeiro lugar? Até o momento, não vale de nada. Se a gente não souber valorizar nosso mando de quadra e passar nos playoffs, a gente podia ter entrado como oitavo, assim, não faz a menor diferença. E o Cavs tem esse problema. Eu não sei se, talvez, para esse time
ter sido tão sólido durante a temporada e tão confiante faça com que essa confiança se traduza também na pós-temporada, ou se a gente vai ver esse time balançar. Eu sinto que, por exemplo, fazendo comparações com o Thunder, que são os times de campanha igual, né? O Thunder foi pra final lá da Copinha, da NBA, e eu achei bom. Obviamente que eu queria ter ganhado, né? Mas, de certa forma, a derrota também foi boa, porque a derrota te prepara pra frustração e para voltar melhor no dia seguinte. O Thunder voltou mais forte pós-derrota na Copinha, mais focado e mais ciente, né? De que, assim, é o melhor time da Conferência Oeste? É. Mas na hora que pegar um time mais cascudo, na hora que pegar jogadores mais experientes, se não ficar esperto, vai tomar pau. Então, assim, foi uma ótima experiência para que a gente pudesse ter essa realização, e eu acho que os jogadores, e principalmente o Shai, percebeu. Ele vem jogando um pouco diferente desde então. Antes, não que o jogo do Thunder não seja coletivo, pelo contrário, é um jogo muito coletivo. Mas em diversos momentos o Thunder, e o Shai especialmente, deixava a responsabilidade um pouco mais diluída entre os jogadores, né? Hoje não. Hoje eu percebo até uma mudança de atitude dele com relação a isso. Clutch time é Shai, se sobra alguém, beleza. Mas é ele quem vai arremessar na maior parte das vezes. Então, é algo que eu não sinto que o Cavs foi testado a esse nível e passou no teste, né? A gente também não. Então, por isso que eu acho que, assim, são duas seeds muito fortes, mas pode tudo ir por água abaixo, assim, muito fácil, porque são dois times jovens, são dois times com raras exceções. Acho que no Cavs até tem um pouco mais de experiência. Falta experiência, e experiência é tão importante quanto um bom time nos playoffs, né, Drica? Exatamente, eu acho que essa questão que você falou sobre o quanto esse Cavs pode ser sólido nos playoffs, eu acho que é a grande questão, na verdade, né, desse Cavs, porque como você falou, a montagem de elenco, ela foi muito bem estruturada. Se a gente olha hoje para as estatísticas individuais do time do Cavs, a gente tem, vou até contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com média de mais de 10 pontos. 6 jogadores. E, dentre esses 6, 1, 2, 3 com média acima de 15 pontos, que são Evan Mobley e Darius Garland, e também o Donovan Mitchell, né, obviamente. Só que assim, a gente já sentiu mais ou menos o que a gente está sentindo hoje, talvez não com tanta intensidade, com esse Cavs na temporada passada. Era um time que criou muitas expectativas, mas na hora dos playoffs faltou experiência. E aí eu acho que isso casa com o que você falou, que o Oklahoma sentiu isso na Copinha. Chegou até lá, perdeu e voltou mais forte. E é o que a gente sempre falou do Celtics, né? Traçando um paralelo com o time que é o atual campeão. O Celtics bateu na trave inúmeras vezes nos últimos anos, seja chegando em finais de conferência, seja chegando na final da NBA. Eu lembro perfeitamente que depois que o Celtics perdeu para o Warriors, a gente gravou um episódio e eu falei que havia sido muito dolorida aquela derrota, mas ela provocaria mudanças no Celtics. Provocou mudanças tanto de elenco, né, com a troca principalmente do Marcus Smart, mas provocou mudanças internamente nos dois principais jogadores. A gente percebe uma maturidade muito maior deles, né? Um jogo mais coletivo, que já era DNA do Celtics, mas dos dois uma maturidade muito maior. E aí é o que você falou com relação ao Oklahoma. Tem um jogo coletivo, formou o seu jogo em casa, mas conseguiu entender, teve essa maturidade de entender quando o jogo é mais coletivo e quando o Shai precisa assumir essa responsabilidade. Tanto é que o Shai está sendo muito cotado para MVP da temporada, com números de MVP, não só sendo cotado porque ele joga bem, né? Ele é o primeiro em pontos, né, lidera a pontuação por jogo, lidera a pontuação total, segundo em steals, então é um jogador que faz os dois lados da quadra, né, pontua muito bem, mas marca muito bem, consegue provocar o erro do adversário. Então essa maturidade que eu acho que pode ser a grande questão para o Cavs, falando em playoffs. E aí quando você fala que o Cavs não é um time inalcançável, também não é, porque, né, perdeu para esse Rockets ontem, o Celtics está o Cavs tem 7 derrotas, o Celtics tem 13, mas a gente tem praticamente metade da temporada ainda para acontecer. E movimentos que devem acontecer, né? No próximo episódio a gente vai falar sobre trade deadline. Mas eu acho que essa questão de maturidade vai pesar para o Cavs. Além disso,
grande parte, aliás, assim, se a gente for olhar para a questão ofensiva, né, do Cavs, Jarrett Allen e Evan Mobley, muito, né, muito centralizado ali nos seus bigs, e Darius Garland e Donovan Mitchell. Ontem, Darius Garland fez uma partida muito ruim. Isso ocasionou uma derrota para o Rockets, né? Um time também muito jovem e também muito promissor. Então, até que ponto, em uma série de playoffs de 7 jogos, as equipes não vão conseguir adaptar o seu jogo para conseguir fazer a defesa desses dois bigs? E até que ponto o Cavs vai ter armas suficientes para trabalhar a partir do momento de uma neutralização ou de um jogo em que o adversário consiga minimizar o impacto desses bigs, né? Então, eu acho que essas questões ainda ficam um grande ponto de interrogação. Não estamos dizendo que o Cavs é, sei lá, é um foguete que daqui a pouco vai começar a cair. Não é isso. Tem uma campanha muito consistente, tem jogadores que são muito consistentes, mas até que ponto isso vai se sustentar nos playoffs, em séries de 7 jogos, quando vai encarar o seu grande adversário na Conferência Leste, que é o Boston Celtics, que não tá com essa consistência toda, tem perdido jogos que alguns, nossa, mas será que o Celtics tem um grande ponto de interrogação? Mas é aquilo que a gente já sabe, né, de ir dosando para nos playoffs ter essa consistência, ter essa experiência, essa maturidade de entender o jogo. E aí eu te pergunto, Agatha, olhando para esses dois grandes, né, times do leste, Boston Celtics, atual campeão, e o time a ser batido, e o Cavs. O que você acha que o Celtics, com a maneira que tem de jogar, vai explorar desse Cavs em um eventual, vamos projetar aqui uma eventual final de conferência? O que você acha que pode minar o Cavs em um embate direto com o Celtics para uma final de conferência, além desses pontos que a gente já falou de, enfim, maturidade e experiência mesmo, já que o Celtics construiu essa casca nos últimos anos? Rodrigo, o Cavs tem um grande trunfo, né? Que é ter esses dois bigs muito saudáveis, né? É difícil ver eles fora. E o Celtics tem usado o Keita, mas assim, não pode, e sabia também quando fez essa contratação, que não podia confiar na saúde do Porzingis, né? Então assim, eu acho que o Cavs tem mais trunfos contra o Boston do que o Boston tem contra o Cavs em termos táticos, por ter dois jogadores muito altos, que fazem funções incríveis e que são excelentes defensores de aro. E o Boston Celtics, apesar de ter uma bola de 3 potente, também se usa dos rebotes para poder pegar essas segundas chances, né? Arremessar de 3 implica em quase todas as vezes existir um big ali embaixo para recuperar essa bola, né? E eu acho que esse é um grande trunfo do Cavs. E aí até jogar essa pergunta para você. Por que você acha que hoje, obviamente que a pergunta é óbvia, eu ia falar, porque você acha que o Celtics não tá em primeiro lugar? Porque perdeu mais do que o Cavs? Mas o que explica essas 13 derrotas até agora? Assim, é um time que está pisando no freio conscientemente, porque, como você mencionou, Celtics foi premiado pela paciência. Num tempo em que não existe paciência com jogadores, em que um rookie em um ano já é bust e tudo mais, o Boston Celtics falou, calma, os jogadores são nossos, a gente vai evoluir, a gente vai tentar chegar com eles. É óbvio que algumas mudanças foram feitas, mas em times mais imediatistas, não preciso citar nem quais, esse elenco já teria sido desfeito na primeira final, que chegaram. Quando perderam do Miami, quando foram para as finais e perderam, esse time apanhou demais antes de vencer. Mas não desistiu. Eu queria entender o que traduz essas derrotas dessa temporada. Porque se a gente for comparar com o segundo colocado, é o Rockets, né? Hoje o Celtics tem um nível Rockets de jogo, mas com um elenco absolutamente diferente em suas características. Cara, não precisa citar, né, quais times. Inclusive o adversário do Celtics hoje, 00:30. Cara, eu acho que neste momento, a partir deste momento, quando estamos com 6 derrotas a mais do que o Cavs, o Celtics vai conscientemente pisar no freio em alguns momentos. E quando eu digo Celtics, talvez não sejam os jogadores, porque a gente já cansou de ouvir, por exemplo, o Jason Tatum dizendo que não vai ficar fora de jogo e essa coisa toda. Mas eu digo Mazzulla poupando jogadores, como aconteceu no jogo passado, poupando os dois bigs, né, principais, Porzingis e Al Horford. Um porque tem questões com lesão, o Al Horford porque tem 38 anos.
Neste momento, eu acho que sim. Conscientemente, em alguns momentos, o Celtics vai pegar o freio de mão e vai dar uma puxadinha, porque sabe que talvez não chegue lá, mas de maneira consciente também, para não cair ali para a terceira colocação, que eu não acho que vai acontecer. Agora, falando de algumas derrotas mais pontuais em que isso não aconteceu, eu acho que é muito o que o Curry falou. O Curry, depois da vitória do Celtics por 40 pontos para cima do Golden State Warriors, o Curry falou: eu não sei o que mais as pessoas estão querendo do Celtics. O time está bem, está fazendo uma boa temporada, e é óbvio que a partir do momento que você é campeão e que você realmente é o time a ser batido, todo mundo vai trabalhar para minimizar o seu impacto. E é o que todo mundo fez, né, durante a off-season, tentando encontrar maneiras de minimizar o impacto do Celtics. E tem, em alguns momentos, conseguido fazer. Alguns jogos o Celtics tem um aproveitamento da bola de 3 pontos de 40%, outros é 15%, 20%. Então, os adversários estão estudando essas maneiras e o Celtics também está aprendendo a lidar com uma outra realidade. Hoje o Celtics não é o time que está brigando pelo título, é o atual campeão e precisa se adaptar ao que será apresentado dos adversários. O Brown falou sobre isso. Hoje eu tenho uma outra função e eu estou me adaptando a ela, tanto é que ele tem oscilado. Jogos em que ele não consegue, né, desempenhar, e jogos como o de ontem que ele é o cara da partida. Então eu acho que é natural essa oscilação até que se encontre novamente uma maneira de adaptar o seu jogo ao que os adversários prepararam para aquele time que foi campeão. E acho que o Celtics está conseguindo fazer isso em diversos momentos, né? Consegue jogar sem os seus dois bigs e vencer, consegue em um dia que Jaylen Brown não está no seu melhor dia, também consegue fazer isso, né? Consegue com que o Jason Tatum seja esse cara, com o Derrick White. O Drew Holiday esteve mal em várias partidas e ele admitiu isso, e na partida seguinte foi quase cestinha do time. Então é um time experiente, é um time que ganhou essa casca e é um time que sabe lidar com as adversidades. Entende que em alguns jogos não desempenha o seu melhor basquete, mas no jogo seguinte já existe uma adaptação, e é aquilo que a gente sempre falou, o Celtics tem muitas armas, né? Se você tem um Drew Holiday, como a gente teve em 4, 5 jogos mal, é o Derrick White que puxa a responsabilidade, é o Peyton Pritchard que vem do banco e para mim é o sexto homem, é o Springer, como ontem, que meteu uma bola lá no clutch time para vencer o jogo. Então são muitas armas dentro desse elenco do Celtics, e um treinador que gosta de desafiar o seu elenco, né, em vários momentos. Eu acho que é natural, mas que não é motivo de desespero, sabe? Eu não vejo nenhuma característica horrível nesse Boston Celtics. Eu sinto que essas derrotas, elas se traduzem em alguns momentos desfalques. É um time que tem poupado seus jogadores, então às vezes não tá com força total, inclusive. E de um time que sabe que, obviamente, precisa ficar numa boa posição na liga, mas também que não precisa colocar todo o seu potencial e todos os seus jogadores, que já não são tão crianças, né, Drica, para jogar esse tempo inteiro. Então, eu acho que é, de fato, um load management aí, né, da equipe, da gerência, dos próprios jogadores, para chegarem inteiros nos playoffs. Não é como o Oklahoma, que é o time mais jovem da história da liga. E aí é um monte de moleque de 20 anos, né, Drica? Tá bem, tá ótimo para jogar no dia seguinte. Uma liga que tem muito back-to-back, então acho que é isso. Mas assim, são 13 vitórias, né? 13 derrotas. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, o que está acontecendo com o Boston Celtics? Como se fosse o fim do mundo. Quando na verdade tá bem longe de ser isso. Eu acho que é óbvio que essa temporada, os outros times, como você mencionou, estão mais preparados para vencer o Boston Celtics. Não diria que sabem exatamente o que fazer, mas tem uma noção daquilo que precisa ser feito para neutralizar as grandes forças desse time. Então eu imagino que, ao longo dos playoffs, o Boston Celtics tenha uma vida mais difícil. Não porque tá mais fácil, e muita gente vai ter essa sensação, mais fraco, né? Mas sim porque as pessoas aprenderam e jogam no modelo de neutralizar esse time. Mas ainda acredito fielmente que esse é o favorito do leste, Drica.
Eu acho que é bem isso, assim, né? É saber dosar, até porque 2, 3 anos atrás o Celtics, naquela final contra o Warriors, né, acabou se estourando inteiro para conseguir chegar nos playoffs, e aí nos playoffs a conta veio, né? A conta veio com, na ocasião, Marcus Smart lesionado, Time Lord lesionado, o próprio Tatum teve problemas, o Jaylen Brown, então assim, você já encontrou o caminho da vitória, você sabe que o seu time é bom, não existe necessidade de você explorar ao máximo seus jogadores neste momento. É melhor você dosar agora para nos playoffs a gente ter, né, o time inteiro, como não tivemos, inclusive na campanha do título, o próprio Kristaps Porzingis, né, que já tem todo um histórico aí de lesão, desfalcou o Celtics em vários momentos, mas ainda assim o time conseguiu. E aí é isso aí. Times que conseguem se adaptar ao jogo do Celtics, que entendem como chegaram ao título, você precisa ter o máximo de força possível nos playoffs. Hoje, eu continuo dizendo, ainda que o Celtics não seja o líder do leste, continuo convicta que em uma série de 7 jogos, não vejo hoje ninguém batendo o Celtics. Pode mudar? Pode mudar. Como eu falei, tem trade deadline daqui a pouco, né? As coisas acontecem, lesões acontecem, mudanças acontecem, a própria chavezinha ela pode virar, né, para um time para o bem ou para o mal, mas neste momento, hoje, 23 de janeiro, ainda que o Celtic seja o segundo colocado do leste em uma série de 7 jogos, eu não vejo alguém conseguindo vencer esse time com tantas armas defensivas e ofensivas como é o caso desse Boston Celtics de Joey Mazzulla, e tendo um treinador que faltam alguns parafusos na cabeça dele, né? A gente sabe que é assim. Ele quer ver o seu time desafiado, ele já disse isso inúmeras vezes, que ele instiga, os próprios jogadores falaram isso, então não é o fim do mundo para o Celtics. Poderia ser para outros times, né? Uma sequência de 2 derrotas imprevistas, né? Quando você olha pela lógica, mas longe disso, como o próprio Curry disse, eu não sei o que querem mais desse Boston Celtics, é um time campeão e está com essa campanha. Mas, Agatha, para a gente ir já encaminhando para o fim, falando de Oeste, né? Como você falou, o OKC é um time jovem, que não é de hoje, é aquilo que a gente falou do Celtics, vem sendo construído. Tem esse gás, mas que no ano passado acabou parando nos playoffs. O que você acha que hoje, você como uma torcedora assídua, telespectadora dos jogos e consumidora de todas as notícias do OKC, se você fosse elencar 2 pontos que poderiam ser favoráveis para um título do OKC no Oeste e 2 pontos que poderiam prejudicar o OKC, quais seriam? Favoráveis, obviamente, à profundidade do elenco. É um time que tem todas as peças de A a Z, em alguns quesitos, 2, 3, 4 jogadores como opção. Então, é um time muito profundo. Faltou isso, tem alguém que vai repor de alguma outra forma. Outro ponto positivo, eu acho que é justamente serem jovens, no sentido de recuperação, né? A série de playoffs é uma série completamente desgastante, cansativa e que obriga os jogadores a passarem por cima de diversas lesões e diversos desconfortos. Ser jovem, né, ajuda também a se recuperar nesse sentido, nesse aspecto. Não tem ressaca, não tem dor, não tem nada, Drica. É só alegria, é só basquetebol. Eu tenho um ponto negativo que pode não se traduzir para negatividade e, na verdade, virar o nosso grande trunfo, que é o fato de que esse time não jogou completo junto ainda. A gente não viu esse time com Chet, Isaiah, Caruso, Shai, Jalen Williams, por exemplo. Isso não existiu essa temporada. Então, o meu medo é que, em um determinado momento, esse time esteja completo finalmente e a gente perca a rédea. Porque, enfim, a gente não teve tempo de entender quem fica com a bola, quais são as melhores jogadas. Esse dinamismo mesmo que a gente espera de um time que jogou a temporada inteira junto, né? Mas também pode ser que o Chet volte e aí vire um Oklahoma 2.0, que a gente nunca nem sonhou em imaginar ver. Então, esse pode ser um ponto negativo, que eu acho que tem grandes chances, né? Assim, dentro da questão Oklahoma de hoje. Eu vou falar 3 negativos, né? Como é meu time, eu acabo vendo mais coisas. O segundo é, obviamente, experiência, maturidade, ter como embasar
o seu playoff em outros playoffs que você já jogou, perceber em que momento o jogo sai da sua mão, em que momento você diminui o ritmo do jogo, acelera, em que momento você já venceu e em que momento você ainda precisa deixar seus titulares. Todas essas pequenas questões que só existem depois de você já ter feito, né? Experiência mesmo. Como esse time se comporta numa final de conferência, como esse time se comporta numa final de NBA. E essas coisas não existe treino, né? São práticas que acontecem com o tempo. E por fim eu sinto falta, e aí a gente já puxa quase que um gancho para a temporada, para o episódio seguinte, que é um shooter consistente, além do Shai. Eu amo o J-Dub, Jalen Williams. Eu acho ele um excelente jogador, um futuro All-Star. Um cara que vai ser importantíssimo na continuação da franquia, mas ele ainda não tem um arremesso sólido. Ele tem lapsos, não diria lapsos, mas momentos, que são vários, de completa genialidade e momentos em que você se pergunta se é o mesmo jogador, né? Que é óbvio, algo completamente normal dado à idade que ele tem, mas eu gostaria de ver o Oklahoma como o time que tem mais assets para dar em troca, o time que tem mais picks para dar em troca, fazer uma movimentação já na trade deadline para trazer um jogador mais sólido. A gente falou bastante do Ken Johnson, mas existem outras opções. Obviamente que eu iria nele, mas existem outras opções que dão um sinal pro torcedor, pra liga, pros outros jogadores de que a gente quer competir para vencer essa temporada. Porque apesar de sermos o melhor time, quem assiste o Oklahoma dia após dia percebe que ofensivamente falta muito, muito. Esse time só tá aí em primeiro lugar porque a gente tem uma defesa absolutamente excepcional de todos os jogadores. Não tem um jogador que você fala, esse cara é o problema defensivo do time. Não existe. É um time absolutamente aplicado defensivamente, mas com falhas absurdas do lado ofensivo e que se balanceiam porque no meio disso tudo tem um Shai, né? Tem um SGA que é absurdo ofensivamente e absurdo defensivamente. Ele de fato desbalanceia a equação e faz esse time parecer muito melhor do que ele é no ataque. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa parte. Se é um time ligado defensivamente, que se importa com essa parte, como a gente se importa, a gente vai sofrer. Porque o Shai é, no fim das contas, o arremessador desse time. Não tem um outro cara. Tem o Isaiah Joe que chuta de 3, né? O próprio Jalen Williams que vai fazer um mid-range legal. Mas nenhum deles é tão consistente em colocar pelo menos aqueles 20 pontinhos, sabe? Em que você sabe que vão ser de arremessos pro jogo. Esses são meus 3 grandes medos, Dri. Falando de arremessador, esse é realmente um grande problema, né, Agatha? Porque você tem no SGA um cara que tá numa corrida e muito firme para MVP, que é o maior pontuador, que é o cara que carrega a pontuação na liga, inclusive. E se esse cara não estiver disponível, né, numa série de playoffs contra um Rockets, por exemplo, né, você precisa ter um time que consiga fazer essa distribuição. Esse, inclusive, foi um dos pontos do Cavs no ano passado, né? Que a gente falou muito sobre como o Donovan Mitchell carregava essa pontuação, e aí, num dia que ele não estava bem ou que ele não estava disponível, o Cavs acabava sofrendo. Isso também acontecia com o Celtics lá atrás, né? Muito centralizado nos Jays. Hoje você percebe que o atual campeão, tem todos são chutadores, né? Seja da linha dos 3 pontos, seja como jogadores que de fato pontuem, que entreguem aí seus 15, 16, 20 e para mais pontos. Então, é importante que você tenha alternativa a partir do momento que você pode não contar com aquele jogador. Ninguém quer isso, mas pode não contar por N razões, né? Por N motivos, e até mesmo a partir do momento que o seu adversário monta um esquema de jogo para minimizar o impacto. Não vai neutralizar o SGA, você não vai conseguir fazer isso, mas minimizar o impacto dele. E aí, quem vai ser a alternativa? Quem vai ser a segunda opção, né? De maneira consistente. Então, como você falou, é uma questão de casca de playoffs, de decisão, e você conseguir ter um time equilibrado defensivamente e ofensivamente. E aí pode ser, né, um dos fatores que
podem vir a atrapalhar o OKC numa campanha pelo título do Oeste e pela final da NBA. Agatha, alguma consideração a mais? Bom, a gente chegou meio que no meio da temporada, assim, né, oficialmente, falando principalmente dos times bons, mas em breve teremos que fazer um episódio sobre os lanternas, né? A minha culpa existe, eu achei que o Pelicans iria finalmente, né, Drica? Chegaria bem, porque chegou no final da temporada passada de uma forma legal, enfrentou o Oklahoma nos playoffs, perdeu, beleza, mas tinha um time legal, um time coeso que, ainda que sem o Zion, conseguia entregar bastante. E aí traz o DeJounte Murray e o que acontece? DeJounte Murray quebra a mão, Zion Williamson fica fora, aí o Zion volta e é suspenso de novo, porque ele se atrasou, perdeu o voo, nem lembro direito o que aconteceu. E esse time tá na semi-lanterna, né? Tá com 12 vitórias e 32 derrotas em 14º lugar do Oeste. Mas venceu 4 seguidas, tá? Tem que vencer tudo aí pra frente pra conseguir balancear. Mas ainda assim, preciso fazer minha meia-culpa. Temos o Jazz também, que eu acho que a gente imaginou em um determinado momento que conseguiria ser um pouco melhor, dado os jogadores que estão no roster, né? Mas foi pro tanque direto. Wizards e Raptors. Depois a gente fala mais a fundo desses times e de como eles deveriam estar menores, mas eu acho que a minha grande surpresa ali na grande lanterna é esse Hornets, né? Hornets que tem Brandon Miller, um Hornets que tem um Lamelo, e que deveria, Drica, deveria estar jogando um pouquinho melhor, né? Deveria. E eu vou além, subindo um pouquinho na tabela do leste, a gente olha para os 76ers, né? 11º colocado. Você olha para a tabela do leste agora, você tem de maneira surpreendente um Pistons na 6ª colocação e o 76ers na 11ª. Tudo bem que eu tenho... Eu tenho dança do Pistons, né, Drica? Esse bem, Pistons vai chegar, esse Pistons vai chegar. Existe uma margem de erro nos teus palpites, tá tudo bem, Agatha, tá tudo bem. Mas os Sixers na 11ª colocação, pra mim, é inadmissível. Independentemente dos problemas, enfim, de tudo que a gente já prevê que aconteça na organização Filadélfia, mas isso aqui não pode acontecer, não existe isso. Mas tudo bem, a gente vai falar. A gente vai falar disso depois. Vamos primeiro falar do que é bom, né? Depois a gente fala do que é ruim. Agatha, algum recado a mais ou a gente pode aqui garantir que na semana que vem a gente volta para falar de trade deadline? Eu tenho medo de garantir, Drica, mas eu posso dizer que a gente vai fazer o máximo possível. Não, a gente volta. Não sabemos que dia, né? A semana começa no domingo e vai até sábado. Em algum desses a gente aparece aí para falar de trade deadline. Eventualmente. Exatamente. Então é isso. Tá aí, quem tiver suas opiniões favoráveis, concorda ou discorda do que falamos aqui bastante sobre Cavs, OKC, o próprio Celtics, é só deixar um recadinho lá nas nossas redes sociais, falar com a gente também no nosso perfil da Agatha, no meu, enfim, vamos trocar ideia, porque daqui a pouco a gente já tá se aproximando aí também do All-Star, teremos trade deadline, daqui a pouco a gente faz um bolão para saber para onde vai Jimmy Butler, né, porque cada hora é um negócio diferente, tem trocas aí, né, movimentação de troca que pode envolver 3, 4, 5 times para despachar ele de Miami, mas a gente volta a falar sobre isso no próximo episódio, porque a gente vai falar de trade deadline e não tem como falar de trade deadline sem falar de um possível aí futuro para o Jimmy Butler. É isso então, a gente volta na semana que vem, um beijo. Beijo!